A gente às vezes fica impressionado da capacidade que as pessoas têm de se adaptar a momentos difíceis da vida, né? Nós vamos falar hoje sobre essa perda de poder aquisitivo da população. Temos dados aqui, levantados pela produção, mostrando que tem havido aí uma redução da média salarial, principalmente no estado de São Paulo. Quarto trimestre de 2014, renda média 2.904, quarto trimestre de 2015, 2.886, quarto trimestre de 2016, 2.944, aí houve uma subida, em 2017, 2.932, quarto trimestre de 2018, 2.898, e a gente fica pensando o que está acontecendo, né, para ver essa perda e para as pessoas conseguirem equilibrar isso tudo. Estamos recebendo aqui o educador financeiro Silvio Bianchi. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez, doutor Silvio. Muito obrigado pelo convite. E vamos ver se a gente ajuda a turma aí a ver o que fazer quando a conta fica maior do que o que a gente tem no bolso. Esse é o desafio de um número muito importante de brasileiros. Sei. Se formos pensar no extremo, nós temos praticamente 62 milhões de brasileiros inadimplentes. E a faixa entre 30 e 39 anos, 52% dos brasileiros estão em situação de inadimplência. Ou seja, é uma situação realmente complicada. Por quê? Porque na maioria das pessoas, elas não fizeram um planejamento, tá? Pensando em situações como a alta da inflação ou a diminuição da fonte de renda. Ou então é gente que gasta mais do que ganha por compulsividade também, né? Bom, lógico, compra por impulso, ou seja, essa questão de eu quero já, eu mereço, né? Parecem ser as justificativas para fazer qualquer coisa com a fonte de renda. Tem gente que cura depressão com cartão de crédito. Olha, vai na loja e compra tudo, sai comprando e depois não dá conta da fatura mensal e vai rodando a dívida, né? Vai rolando. Você sabe que os estados de ânimo influem muito, tanto para comprar quanto para vender. Se uma pessoa estiver em um estado de tristeza, provavelmente vai pagar mais pelo mesmo produto, simplesmente por causa da sua tristeza, porque essa compra vai, ou seja, a sensação, na sua imaginação vai ser que, olha, se comprar vou me sentir melhor. Tá? E por outro lado, se essa pessoa estiver vendendo, esse bem que ela tem, ela vai a subvalorar, tá? Simplesmente para tirar, porque em definitiva, como ela está triste, ela acha que vendendo isso, vai tirar essa tristeza ou vai reduzir essa tristeza. Portanto, estados de ânimo e compra estão muito correlacionados para cometer erros em los dois extremos. Se estou triste, eu posso pagar mais pela mesma coisa. E se for vender, eu posso vender por um valor menor, simplesmente por esse estado de ânimo. O Dr. Silvio Bianchi é uma pessoa muito festejada em termos de palestras, de conferências e de orientação, né? Consultor, né? E eu vou aproveitar aqui o conhecimento dele para ver se a gente ajuda esse pessoal, Dr. Silvio, que muitas vezes está diante de uma situação difícil e não sabe como é que consegue viver com menos dinheiro. Olha, tem jeito? Tem jeito. É assim, ou seja, tem uma coisa bem clara. Se você não consegue controlar a fonte de renda e simplesmente vai depender de uma renda, seja um salário ou uma aposentadoria, lógico que o ideal seria que você consiga equilibrar o que ganha e o que gasta. Ou seja, em definitiva, é o que gasta com o que ganha. Agora, alcança com simplesmente gastar o que eu ganho? Ou seja, viver nesse equilíbrio é um risco, porque a maioria, quando faz isso, não cria uma reserva para situações. Por exemplo, olha, a minha fonte de renda parou por um período. E agora, o que eu faço? Simplesmente vou entrar no cheque especial, no rotativo do cartão, créditos pessoais?
para conseguir compensar essa diminuição da renda ou esse sumiço da renda. Então, como nós recomendamos fazer? Bom, saiba quanto ganha líquido. Tá? Considere nesse... Ganho líquido é tirando todas as despesas. Exatamente, todas as despesas. O que entra finalmente no bolso, na conta corrente. Agora, considere vale-refeição, que é um tema bem interessante, tá? É uma fonte de renda. Esse vale-refeição, o ticket de alimentação, não é um dinheirinho que vem fácil para gastar em sorvete, comida com amigos, balada e coisas dessas. É fonte de alimentação. Por quê? Se supõe que o empregador está oferecendo esse ticket de alimentação para você se alimentar durante a jornada de trabalho. E é uma fonte de renda realmente porque é considerado pela lei como salário-utilidade, né? Então, é um benefício. Ou seja, é por isso que quando muitas pessoas vendem esse ticket. Tá? E tem empresas que são especializadas em comprar isso. Comprar por o valor subfaturado. Exatamente. Ou seja, para quem vende funcionário, é assim. Isso é estelionato. Tá? E pode ser demissão por justa causa, tá? Se for provado. Porém, tem empresas que eles já fazem tudo. Eles vão ficar com 18%, 20% e vão entregar o resto. E faziam isso também com ticket de passagem de ônibus. Agora diminuiu com esse cartão que criaram. Bom, exatamente. Ou seja, por outro lado, criam algumas travas, mas o importante é considerar todas as suas fontes de renda como uma fonte de renda de um dinheiro que você tem que cuidar, seja em espécie, como o ticket de alimentação, o ticket de combustível, vale transporte ou diretamente o salário. Essa coisa de fazer uma reserva, inclusive, está na lei do condomínio. O condomínio tem que ter um fundo de reserva, né, que é uma parcela destacada da arrecadação para ali para uma emergência. Assim, penso eu, seja o que o senhor está aconselhando, o trabalhador ter uma fonte em que ele vai buscar uma reserva numa emergência. Exatamente. Não ser apanhado de calça curta. Então, por isso mesmo, ou seja, essa é a questão. Reserva emergencial é exatamente isso. Reserva para situações risco de morte, ou seja, emergência, risco de morte. Eu vou pedir para o senhor aprofundar o tema na volta da entrevista, inclusive voltando aqui ao que o senhor falou com relação às pessoas terem aí reduções previsíveis, né? Para falar um pouco dessa coisa também da reforma da Previdência, porque eu li hoje que a pretensão é congelar o reajuste daqueles que ganham mais que um salário mínimo da Previdência Social. E aí, você está preparado para enfrentar esse momento? Pode ser que o professor dê uma boa dica para você. Voltaremos já, não saiam daí.